Gálatas capítulo 6, a partir do versículo número 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar. Amados, Paulo ele deixa bem claro aqui nesse texto um princípio que já está instituído desde a criação do mundo, desde a queda do homem, quando Deus ele olha para Adão e diz: Adão, a terra agora por sua causa é maldita, você vai lavrar a terra, você vai comer agora da terra, ela vai também produzir espinhos, né? E você vai comer o suor do teu rosto. Então Deus está dizendo para ele o seguinte: Adão, você vai comer daquilo que você plantar, você vai colher aquilo que você plantar. E Paulo aqui ele deixa bem claro, irmãos, a lei da semeadura, né? Que é muito difundido nos dias de hoje, né? Por muitos lugares, né? Por muitas igrejas, embutido na teologia da prosperidade, onde o céu ele vira uma agência financeira e Deus um grande bancário. Mas o que nós vamos ver aqui nessa manhã não é nada focado na teologia da prosperidade, mas essa mensagem aqui ela nos traz aos nossos corações, né, uma lei que não pode ser mudada. E na esfera humana, né, aqui na terra, você vai colher aquilo que você semear, independentemente de onde você semear. Paulo ele fala a respeito de uma semeadura e de uma colheita. É uma lei que não se aplica apenas na agricultura. Não é apenas o homem que está lá no campo que vai viver bem de perto, né, esse princípio aqui que Paulo está ensinando aqui, mas em todas as áreas da nossa vida nós podemos ver essa lei funcionando de forma bem abundante. Na área familiar nós vemos isso. Por exemplo, no Salmo 128, versículo 1 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Semeadura e colheita na família. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Semeadura e colheita na família. Então nós vemos isso de forma muito clara também na vida profissional. Provérbios 22:29 diz: viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Então nós vemos também na vida profissional a semeadura, a colheita. Nós vemos na vida financeira, lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, diz o seguinte: e digo isto, o que semeia pouco, também ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito:
espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então nós vemos o princípio da semeadura em todas as áreas da nossa vida, e nós não podemos negligenciar isso. Paulo adverte aqui aos crentes para que não se deixe enganar. Por quê? Porque de Deus a gente não pode zombar, irmãos, né? Achando que nós não vamos arcar com as consequências dos nossos atos, das nossas palavras, atitudes, né? E tudo aquilo que nós fizermos, isso vai trazer para nós uma colheita, né? Nós vamos colher os frutos da nossa semeadura. A semeadura ela é livre, você pode semear o que você quiser, mas a colheita, ela é obrigatória, né? A gente escuta isso na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, mas às vezes a gente não dá importância àquilo que a gente está ouvindo. A semeadura é livre, você semeia o que você quiser, aonde você quiser, mas na hora de colher, você vai colher tudo aquilo que você semeou. O reino de Deus é um reino de legalidades, irmãos, regido por princípios, não é isso que nós vemos na Bíblia? Limites. Queira você concorde ou não, isso é relevante para Deus. Não é relevante para Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. A Bíblia fala da lei. Queremos nós acreditar ou não, ela vai se cumprir na vida do ser humano, todos os dias. Então nós vamos ver alguns princípios que regem esta lei. O primeiro deles, nós nunca colhemos na hora que semeamos. E a Bíblia diz que nós temos que ter paciência, não é isso? Às vezes nós queremos plantar e queremos que aquilo brote imediatamente, mas não, é paciência, né? Deus ele nos trata na paciência. Então, muitas pessoas ignoram isso. Nós colhemos agora no presente, estamos colhendo agora o que nós plantamos lá atrás, e nós vamos colher no futuro aquilo que nós estamos semeando agora. Por isso a importância de nós prestarmos muito bem atenção naquilo que nós estamos semeando. Dependendo do tipo de semeadura que você estiver fazendo, você vai levar, irmãos, anos para colher. Grave isso. Dependendo do que você estiver semeando hoje, você vai levar anos da sua vida colhendo os frutos da tua semeadura. Estamos experimentando hoje aquilo que nós colhemos, irmãos, há tempos atrás. E vamos semear aquilo que nós vamos colher alguns anos à frente. Seja bom ou seja mal. A colheita, às vezes a colheita leva menos tempo, mas às vezes ela leva muito tempo. Às vezes quando nós plantamos algo, rapidamente aquilo brota e a colheita logo chega. Mas às vezes ela demora mais do que o esperado, mas ela vai chegar. Toda semeadura, ela traz a sua colheita. Mesmo que não estejamos vendo os frutos agora, nós não podemos parar de semear. Não pare de semear. Eclesiastes 11, versículo 6 diz o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou ambas serão igualmente boas. Então a nossa obrigação é semear, semear e semear sempre, porque nós não sabemos a hora que a colheita vai vir, não é isso? Porém, devemos estar atentos ao que Paulo diz lá aos Gálatas no versículo 8, porque quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se você ignorar o Espírito, e você quer semear nos desejos da carne, é isso que você vai colher, né? Então ele continua dizendo o seguinte: mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, semeie visando o céu. Semeie de forma que você vai colher na eternidade, né? Deixa a carne de lado e priorize o Espírito, é isso que ele está dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O bem que você faz hoje, tenha certeza que a colheita vai vir. Não desanime, não desanime nunca de fazer o bem. Irmãos, no contexto bíblico, a colheita é como se fosse um acerto de contas com Deus, né, que acaba nos resultando bênçãos ou sofrimento. No versículo 7 ele diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear,
isso também Ele ceifará. Então Deus está vendo tudo. Tudo Deus está vendo. Independentemente de onde nós estivermos, Deus está vendo. Quando nós estamos na roda de amigos, Deus está vendo. Quando estamos sozinhos, Deus está vendo, irmãos. E tudo aquilo que nós plantarmos, independentemente de outras pessoas estarem vendo ou não, a colheita virá. Por quê? Porque de Deus não se zomba, não é isso? Então tem gente que faz o que lhe dá na cabeça, e não é isso que a Bíblia nos ensina. E se esquecem que há consequências para isso, para tudo que nós fazemos, ou deixamos de fazer, não é isso? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando nós temos que fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Então temos que ter cuidado com isso. A semeadura é real, a lei da semeadura é real, ela é para todos. Jogou um peso para o alto, ele cai. É desse jeito, irmãos. Aquilo que você planta, você vai colher, não tem jeito. O que plantarmos na terra é o que ela vai produzir, e consequentemente é o que nós vamos colher dela, independentemente de onde você estiver. Então, esse primeiro princípio, nos diz o seguinte: nunca colhemos na hora que nós semeamos. Lembre-se disso, aquilo que você está plantando hoje, um dia você vai colher. Pode colher de forma rápida, ou pode demorar um pouco. O segundo princípio, colhemos frutos da mesma espécie da semente que nós plantamos. Não tem como ser diferente. Deus só pode fazer germinar a semente que você está plantando. Seja boa ou ruim, é aquilo que vai germinar. A semente que nós plantamos é o que determina a espécie do fruto. Se alguém quer batata, vai plantar batata, não é isso? Ninguém planta uma coisa esperando colher outra. É a lei da natureza, é assim. Quando jogamos uma semente na terra, é aquilo que vai brotar. Ninguém planta abóbora esperando colher melancia, não é? Só que quando se trata da nossa vida, a gente às vezes planta o mal e quer colher o bem. E nos esquecemos que aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. Seja fruto bom e saudável ou não. A nossa colheita, ela é o fruto da semente que nós temos usado. E aí eu te faço uma pergunta: qual é o tipo de semente que você tem usado? Quem planta amor, vai colher amor. Quem planta fidelidade, colhe fidelidade. Seja no relacionamento, seja no trabalho, em casa, na igreja, aonde você estiver, irmãos. Nós precisamos tratar as pessoas da mesma forma que nós gostamos de ser tratado. Certo escritor disse o seguinte: se não gostas do que está colhendo, olha para trás e veja o que tu plantaste. Se você não tem recebido a colheita que você espera, avalia o tipo de semeadura que você tem feito. Quem tem que fazer essa análise? Você. Cada um de nós. Nós precisamos avaliar que tipo de semente aí que nós estamos jogando. Olha o que a Bíblia diz, Tiago 3,18. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Jó 4,8 diz o seguinte: tenho notado que os que aram campos de maldade e plantam sementes de desgraça, só colhem maldade e desgraça. Olha o entendimento que Jó teve lá atrás, Oséias 8,7. Eles semearam ventos e colherão tempestades. Está escrito. Oséias 10,12. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Mas em vez disso, vocês plantaram a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Então, irmãos, que tipo de semente nós estamos plantando? A Bíblia o tempo todo está dizendo: olha, aquilo que você plantar você vai colher, aquilo que você plantar você vai colher. Então nós temos que avaliar a nossa vida, o nosso comportamento. Então, se você semeia amizade, você vai colher o quê? Amigos. Se você semeia misericórdia, você vai colher misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Se você semeia no Espírito, você colhe vida espiritual. Se você semeia intercessão,
você colhe respostas de oração, né? Se você semeia generosidade, você colhe generosidade. Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada. Irmãos, preste atenção nisso. Dai, deu, você deu. Agora, ser-vos-á dado. Olha a abundância, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Às vezes nós andamos com a fita métrica querendo medir, né? Nós vamos ser medidos da mesma forma, irmão. Então, nesse sentido, a semeadura ela tem um efeito bumerangue, não é? Aquilo que você planta, retorna para a tua vida. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazei-o vós também a eles. Lucas 6,31. O terceiro princípio diz o seguinte: nós nunca colhemos o tanto que plantamos. Isso é muito importante. Às vezes nós plantamos murmuração, imagina o que nós colhemos na nossa vida. Lá em casa eu lembro que eu plantei uma semente de abóbora. Nós colhemos quantas abóboras? Umas 30, né? Então, de uma semente colhemos 30 abóboras. Cansamos de comer abóbora. Irmãos, uma semente. Leva isso para a tua vida espiritual. Leva isso para a tua vida pessoal. Leva isso para a tua vida emocional. Leva isso para a tua vida financeira. Uma semente. Quando, Isaías 30:23 diz o seguinte: quando vocês espalharem as sementes nos seus campos, o Senhor mandará chuva e as colheitas serão boas e haverá muito pasto para o gado. Semeie, semeie, semeie. A colheita é abundante tanto para o bem quanto para o mal. Tudo depende da sua plantação, daquilo que você está fazendo. Colhe-se mais do que plantou. Sempre você vai colher mais do que você plantou. A gente planta um grão e colhe uma espiga cheia de grão. A gente planta uma semente e colhe muitos frutos daquela semente, seja positivamente ou negativamente. E aí tem pessoas que dizem o seguinte: ai meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Quem sabe lá atrás você não plantou uma semente, não é isso? E agora está recebendo aquela semente multiplicada na forma de uma grande colheita. Então, irmãos, avalie a tua vida. Que tipo de semente você está jogando na terra? Que tipo de semente você está plantando na vida dos outros? Que tipo de semente você planta no meio da tua família, na vida dos teus filhos, aonde você trabalha? Porque a colheita ela vai vir e vai vir de forma abundante. Essa verdade também em relação às coisas naturais e às coisas espirituais, irmãos. Se a gente planta uma semente e colhe muitos frutos, na vida espiritual também. Quando você planta na obra de Deus, nas coisas de Deus, na presença de Deus, com certeza você vai colher para a vida eterna. Investe hoje parte do teu tempo na obra. Investe hoje parte do teu tempo na palavra, que com certeza você vai colher galardão nos céus. Se você hoje planta uma vida inteira de fidelidade a Deus, amanhã o Senhor vai abrir a janela dos céus sobre a tua vida e derramar sobre você bênçãos sem medida. Basta você plantar no reino. A palavra de Deus, irmãos, ela não mente e Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você planta, você vai colher. Se você anela por uma vida abundante, você precisa investir na vida espiritual. Queremos vida abundante, não queremos? Mas não queremos investir, não queremos plantar. Lembre-se disso, planta na sua vida espiritual que você vai colher. Vai colher. Se você quer uma vida emocional estável, todos nós queremos uma vida emocional estável, você precisa investir pesado na cura da sua alma. Você precisa investir pesado na palavra de Deus. Se você quer uma vida financeira estável, você precisa ser generoso na sua semeadura, não é? Ajude as pessoas. Você precisa ser diligente no seu trabalho, sábio nos seus gastos, honesto na sua forma de lidar com o seu dinheiro e fazer investimentos na sua vida profissional. Queremos ser grandes empresários, mas não investimos em conhecimento. Não é? Queremos ser bem-sucedidos na vida financeira, mas acordar cedo nem pensar. Não é verdade? Invista na sua vida financeira, invista na sua vida profissional. Se você quer colher uma família abençoada,
você precisa investir pesado no relacionamento familiar. Às vezes só planta coisa ruim e quer ter uma família ajustada. Que tipo de semente você está plantando na sua família? Né? Se você quer uma vida ministerial frutífera, todos nós queremos. Precisamos disponibilizar sem reservas para Deus. Quarto princípio: em nosso celeiro há boas sementes e sementes ruins, e nós temos o poder de escolha. Qual semente nós vamos semear? E aí está nas suas mãos escolher que tipo de semente você vai jogar na terra. Há um conflito estabelecido dentro do ser humano, irmãos, dentro de cada um de nós. Uma parte de nós quer semear coisas ruins o tempo todo. O tempo todo. Semear na carne. E uma parte de nós quer semear coisas boas. Semear no Espírito. Gálatas 5,17. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um a outro, para que não façais o que quereis. Então, irmãos, a tentação ela vem para todos nós. A semente ruim também está disposta no teu celeiro. Agora, aquilo que você vai semear, é você que escolhe. Não é? Por quê? Porque a colheita não vai ser o seu vizinho que vai colher. Não vai ser o irmão que está sentado do teu lado que vai colher. Mas você vai colher diretamente. E quando você estiver colhendo daquela semente que você plantou, aí sim você pode influenciar quem está do teu lado, seja de forma ruim ou de forma boa. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Há uma luta dentro de nós. E nós precisamos entender que a semente que tem que ser plantada é a semente voltada para o Espírito. E nunca para a carne. Agora, vamos lá. Quem semeia mentira vai colher o quê? Perde a autoridade, perde a credibilidade. Quem semeia crítica colhe uma autoimagem negativa, não é? Aquela pessoa que só critica, aquela pessoa que só murmura. Imagina você começar um dia de trabalho do lado de uma pessoa assim, é maneiro? Não é. Não é legal, ninguém gosta. Então, quem semeia crítica colhe uma imagem negativa. As pessoas já vão olhar e vão dizer, aquele ali é negativo. Por quê? Mas porque só está semeando crítica, está tudo ruim, o cara não consegue ver nada bom, né? Então, semente ruim. Quem semeia competição colhe um esfalecimento de forças, porque você vai brigar o tempo todo, querendo ser melhor, querendo se mostrar o melhor. Então, semente ruim. Quem semeia egoísmo vai colher o quê? Solidão. Quem semeia vento, a Bíblia diz, colhe tempestade. Quem semeia falsidade, colhe um ambiente de hipocrisia. Quem semeia falta de diálogo, colhe confusão. Mas a Bíblia diz que você pode plantar amor. Você pode plantar o gozo, que é uma alegria permanente. Você pode plantar a paz. Você pode plantar a longanimidade, que é a paciência ao extremo. Você pode plantar a benignidade, que é um sentimento de bondade. A bondade, que é o amor em ação. Você pode plantar a fé, fidelidade a Deus e aos homens. Planta a mansidão, planta a temperança, que é o autocontrole entre dois extremos. Então a Bíblia diz que você pode plantar o fruto do Espírito, plantar para colher o fruto do Espírito. Sementes boas e sementes ruins. O que você vai plantar? Ou o que você tem plantado? Deixa que o Espírito Santo te dirija nessa semeadura e não obedeça os desejos da sua carne, né? Quinto princípio, nós precisamos ser constantes na semeadura da boa semente se não quisermos comprometer a nossa colheita. Por quê, irmãos? Porque nós devemos ser constantes naquilo que nós fazemos. Eclesiastes 11:6 diz, semeia de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Então, como você não sabe, semeie sempre. É preciso ter o cuidado para não comprometer a colheita. Não comprometa a sua colheita. A semente boa, se nós não tivermos cuidado, preste atenção nisso, ela pode ser neutralizada pela semente ruim. Em Levíticos, capítulo 19, versículo 19, Deus orienta o povo a não semear tipos diferentes de semente
no mesmo campo. E às vezes nós queremos fazer isso, irmãos, semear semente ruim e semente boa. Aí sabe o que acontece? Aí a pessoa lá fora diz: esse crente é falso, porque não tem testemunho. Uma hora ele semeia semente ruim e depois ele quer me falar da salvação que há em Jesus Cristo. Semeie sempre sementes boas. Não comprometa a sua colheita. Se um dia você semeia encorajamento, como que no outro dia você pode semear crítica destrutiva? O encorajamento vai ser anulado, não é? Se um dia você fala a verdade e no outro você mente, você vai perder a credibilidade. Se um dia você é amoroso e no outro bruto, as pessoas ficarão o quê? Inseguras. Eu vou me afastar dessa pessoa, porque é um cavalo, não é? Então, semeie amor, não é, irmãos? Semeie amor. Se um dia você é sincero e no outro você é falso, você acaba gerando um ambiente de hipocrisia, em qualquer lugar. Então, a Bíblia vem dizendo o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Tome isso como meta. Faça o bem. Se você tem que orar pelos seus inimigos, não é? Então, não seja seletivo, escolhendo a quem você vai fazer o bem. Precisou, faz o bem, né? Lembrando que está nas mãos de Deus fazer com que essa colheita seja abundante, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, antes de você ajudar alguém lá fora, ajude alguém aqui dentro. Você não pode ver um irmão seu aqui dentro precisando e você querer ajudar alguém lá fora. Primeiro são os domésticos da fé. Você não pode ver um irmão que está adorando ao Senhor, que carrega a mesma fé que você, passando por uma dificuldade, não é? E você querer ajudar outros. Temos que ajudar sim, mas primeiro os irmãos na fé. Amém? É isso que a Bíblia nos está dizendo. O sexto princípio: a semeadura é a única forma de você interagir com o futuro. Irmãos, o passado ele já não existe, já foi. O futuro também não. O futuro existe? A única coisa que existe para nós é o presente, é agora, né? Mas a única linguagem que o futuro entende é a sua semeadura de hoje, né? O futuro só reconhece isso. Nós colhemos no presente aquilo que semeamos no passado e vamos colher no futuro aquilo que semeamos no presente. Então, o que você está semeando hoje, você lá no futuro você vai colher. Pode ser um futuro próximo, pode ser um futuro distante, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear agora, você vai ceifar um dia. E muitas pessoas deixam de semear no reino de Deus porque olham para as circunstâncias, levam em consideração o que vão dizer se servirem a Deus e por esse motivo não semeiam no reino. Muita gente olha a circunstância, o que está à volta e não semeia no reino de Deus. E Eclesiastes 11:4 diz: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você ficar preocupado com aquilo que está à sua volta, você nunca vai semear. Se você ficar preocupado com o vento, está ventando, tem muita nuvem, eu não vou plantar, a situação está difícil. Irmãos, plante, porque de Deus não se zomba. Se você plantar o bem, Deus vai trazer uma colheita abundante para a sua vida. Creia nisso, acredite nisso. Se você quer ter saúde no futuro, quem quer ter saúde no futuro? Todo mundo quer ter, né? Então, você precisa cuidar, meu querido e minha querida, da sua alimentação hoje. Não é isso? Você precisa ter o seu tempo de descanso, você precisa ter uma aptidão física, pelo menos no mínimo fazer uma caminhada. Nós precisamos, só que às vezes nós paramos com tudo isso. E aí quando chega a fatura lá na frente, resultado de uma semeadura aqui atrás, né? Se você quer ter estabilidade emocional no futuro, você precisa hoje exercitar o perdão, lançar sobre Deus a sua ansiedade em oração,
descobrir seu valor diante de Deus, se alimentar na comunhão dos irmãos, na comunhão da família, para você ter uma estabilidade emocional no futuro. Se você quer colher vida eterna, semeie arrependimento todos os dias. Quer colher crescimento espiritual no futuro? Hoje, você precisa hoje separar um tempo para congregar, orar, meditar, pensar nas coisas do alto. A gente pensa em tantas coisas e nos esquecemos de sonhar, né, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Nos esquecemos de sonhar com um dia do arrebatamento. Nos esquecemos de sonhar quando o Senhor estará nas nuvens para buscar a eleita, a amada, não é isso? Buscar a igreja. A gente deixa de sonhar, irmãos, com coisas eternas. E, no entanto, a Bíblia diz o seguinte: olha, coloca a tua cabeça lá, bota a tua cabeça lá, só pensa nas coisas do alto, não pensa nas coisas terrenas. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E a Bíblia toda hora vai nos mostrando: olha, semeia para a vida eterna, semeia para a vida eterna. E nós colhemos coisas ruins porque nós plantamos sementes ruins. Busque a comunhão com os irmãos, sirva a Deus no ministério. E para finalizar, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Em outra versão, Salmo 12:6. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando e cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Amém? Às vezes está difícil, irmãos. Às vezes a situação está muito complicada, mas semeia coisas boas. Por mais que você esteja chorando, né? Quantas mães se ajoelham e estão orando ano após ano por filho que está nas drogas, né? Por filho que saiu de casa, enfim, né? Por um casamento. Lembre-se de uma coisa: toda semeadura feita dessa forma, com certeza a pessoa vai colher, conforme o Salmo está dizendo: voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços o resultado daquela semeadura. Então, não olhe as circunstâncias, continue semeando, semeando, semeando sempre, e semeando sempre a boa semente. Amém, amados? Lembre-se, de Deus não se zomba. O que plantar, vai colher no seu tempo. Coloque de pé em nome de